Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Senjo. Queria dizer para a minha equipe que está aqui, a equipe do DRH e do Conselho de Recursos Hídricos, que é muito difícil receber um elogio público do Carlos André, né, e fomos muito elogiados, né, por competência, seriedade e vontade de fazer, como ele colocou aqui, né. Então, obrigado, professor. Devo lembrar que o senhor me puniu, né, como fui seu aluno, por ter passado 2 minutos no tempo. Então, nada como um dia após o outro, né, da gente poder... É bom. Dá uma alegria, né? Tu dizia para mim que era bom ensaiar para respeitar os tempos. Então, é bom, né? Tá bom. É um momento tão feliz, né? Tão íntimo assim nessa coisa. Bom, eu vou começar pelo que eu pensei em começar, mas tem muita coisa para falar para o Ministério Público. E a primeira coisa é dizer que se há atraso na resposta do Ministério Público, esse atraso é meu, pessoal, né? Sei que corro o risco de ser preso, né, por causa disso, mas é que eu viajo muito porque estamos fazendo as articulações necessárias para colocar os instrumentos em funcionamento. Então, muitas vezes, o atraso é somente meu, pessoal, por falta de tempo, já que o Estado implantou um sistema de intranet, onde os processos só são lidos dentro do computador da SEMA, né? Então, quando eu estou fora, eu não consigo acessar e responder, né, dentro do tal do PROA, né, que hoje é a minha dor de cabeça maior. Mas, fora isso, temos uma atenção especial ao Ministério Público e lamento que as informações estejam tão desatualizadas a respeito do que hoje é o Departamento de Recursos Hídricos, né? Então, espero que, com a competência da minha equipe, né, entregue para o sucessor um departamento completamente atualizado que vai ser, com certeza, o melhor do país, né? Não há dúvida do que nós estamos fazendo, né? Então, depois que eu apresentar isso aqui, eu vou falar dos nossos avanços, né, e do que eu gostaria de corrigir, né, na sua fala, porque as informações estão desatualizadas, né? Então, seria muito bom que a gente pudesse fazer nessa parceria a divulgação do que hoje é, né, o DRH. Nós temos engenharias, estou falando aqui entre colegas, né, desculpe os não colegas engenheiros, né, nós temos a boa engenharia, né, nós temos engenharias de décadas passadas, de escolas ultrapassadas, que nos levaram a algumas decisões que hoje a gente vê erradas, e nós temos a má engenharia, né. Então, esse é um exemplo da má engenharia. Todas as informações técnicas, como disse o Carlos André, estavam disponíveis, mas é uma obra mal feita. Esse aqui é o Palace 2, lá do Rio de Janeiro, que desabou, né? Um concreto que se esfarelava com a mão. É o tipo de exemplo que a gente não quer ver, né? Uma engenharia que, apesar de ter os instrumentos, vai pela questão financeira, utilizando, né, as respostas erradas, né? Isso aqui é o bairro Sarandi, quando houve uma sabotagem, como o Carlos André falou, né? É uma questão de boa engenharia, num sistema de diques que está lá historicamente funcionando, né? Nós não temos um histórico de pessoas que queiram sair do bairro Sarandi por conta dos alagamentos, né? Mais do que inundações, né, porque ele está protegido. Mas quando alguém vai lá e rompe, né, o dique, né, daí nós temos, sim, o rio ocupando o seu espaço, a sua várzea, né, a sua grande margem, né? Mas não era para acontecer, né? Não era para acontecer porque a engenharia, nesse caso, estava bem, né? Nova Orleans, né, o desastre do Katrina, é um evento que entra naquela nossa lógica da engenharia de risco, né? Dizer, olha, isso vai acontecer uma vez a cada 10 mil anos, a cada 1000 anos, né? Nós, enquanto engenharia, nós aceitamos esse risco por conta de vista de um contrato social que diz, essa é uma área boa de morar, desde que a gente tome algumas providências. Nesse caso aqui, a natureza, né, mostrou, né, a nossa exposição. Mas se vocês forem, né, a Nova Orleans, verão que a cidade se reergue no mesmo local, não quer sair daquele local, existe uma sociedade que vive naquele local. E a engenharia deve observar esse comportamento, né? A ciclovia Tim Maia, né, agora o acidente que vitimou aquelas 4 pessoas, né, é um exemplo do quê? De uma engenharia incompleta, talvez. A estrutura está lá montada, ela não sofreu nenhum problema estrutural. O que houve foi um desprezo, né,
por uma condicionante, né? Então, aí a gente pode levar isso para uma crítica a nós, né, Carlos André, da questão da formação, de dizer, prestem atenção em todos os detalhes, porque é uma fatalidade, mas, né, houve uma desconsideração de algo, de algum fator que poderia existir. É uma boa engenharia? É uma má engenharia? Depende do nosso ponto de vista, mas é uma solução. Né? Esse é o caso que tu foste perito lá da Samarco, né? Boa ou má engenharia? Dúvidas, né? Dúvidas sobre essa boa ou má engenharia, né? Dúvidas, né? Dúvidas. Decisões tomadas sobre qual aspecto, né? Colocar funcionários da própria empresa em cima de uma barragem que estava em rompimento, sobre qual aspecto, né? Essa é uma avaliação que os engenheiros devem fazer sobre, né, qual é o aspecto que está pesando nesse momento. Né? O projeto da drenagem do Rio Gravataí, que o doutor Eduardo falou aqui, é uma visão ultrapassada. Né? Quando esse projeto foi analisado pelos alemães, em 1972, disseram que isso aqui não deveria, né, ser feito. Né? A continuação da dragagem do Gravataí até Santo Antônio da Patrulha não deveria ser feito, porque o efeito seria justamente isso, né? Um aumento das cheias e um agravamento das secas. Né? Então, o projeto era drenar completamente o Banhado Grande, o Banhado dos Pachecos, deixar tudo aquilo como área agrícola, dentro de uma visão ultrapassada da engenharia, uma visão do século XIX, sendo colocada no século XX. Está errado? Não está errado. Está ultrapassado. É uma análise que não acompanhou, né, o desenvolvimento, né, da visão ecológica, da visão sistêmica, das repercussões de se fazer essa drenagem. Né? Mas não se pode analisar o projeto sem contextualizar o projeto. Né? A análise dos alemães veio em 72 com uma visão que a Europa já tinha e nós não trabalhávamos nas escolas de engenharia aqui local. Então, né, eu fico com uma análise aqui que tem que ser contextualizada nesse processo da engenharia. Né? A engenharia tem solução para tudo. Né? Pode custar mais, pode custar menos, pode ficar feio, né? Pode ficar estranho. Né? Isso aqui é o cemitério de Montparnasse, em Paris. Né? Temos que passar um viaduto em cima do cemitério e passamos. Né? Não mexemos nos túmulos, mas colocamos o cemitério por cima. Isso é muito legal de visitar, mas é uma solução de engenharia para um problema social. A sociedade aceita? Não aceita, tem um custo. Né? Mas isso, né, é a visão que a gente tem que perceber. Né? Existem, além dos aspectos, né, naturais, ecológicos, existe uma necessidade social, um arranjo social que viabiliza ou não viabiliza as soluções de engenharia, da boa engenharia. A má engenharia nunca vai ser justificada, né, por nenhum desses processos. O tema que vocês me pediram para falar é a questão da gestão de recursos hídricos, de desastres naturais. Né? E isso é uma discussão que se teve no começo da minha gestão no DRH, de dizer que isso seria uma atribuição do departamento trabalhar com isso. Né? A Lei 10.350, que o Graça é um dos autores, coloca lá no seu artigo 2º que a política estadual, né, deve combater os efeitos adversos das enchentes estiais e da erosão do solo. A política. Né, vamos deixar bem claro isso. Né. Compete ao Departamento de Recursos Hídricos, não é o agente que vai implementar a política. Né. Dentro da lógica do departamento, né, nós temos que assistir ao Conselho, né, de Recursos Hídricos na parte técnica. Mas, se vocês olharem na lei, nós não temos uma atribuição de fazer a implantação da política, não somos esse órgão executivo que se fala. Né? Já os comitês de bacia, né, nossos 25, não 24, são 25 comitês implantados. Dos 25 comitês, nós temos 22 em pleno funcionamento com recursos aportados no ano passado. Os 3 que não têm recursos foram por questões internas dos comitês e não foi por conta da inação do Conselho de Recursos Hídricos. Foi viabilizado recursos para todos os 25 comitês do Estado. É só para deixar claro o avanço que nós tivemos no ano passado. Os comitês de bacia aprovar os programas anuais de investimentos, né, em serviços e obras de interesse da bacia, né, tendo por base o plano, né, e compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água. E aqui eu não vejo
né, não vejo um conflito do rio contra a sua população no caso da inundação. Não vejo nessa redação esse espírito, né, como o Carlos André colocou. O plano estadual, ele existe, foi aprovado pelo Conselho, né? Ele foi aprovado, está pronto, pleno, não foi aprovado pela Assembleia, mas ele existe, né? Ele falta justamente isso, e uma das nossas ações foi mandar um PL, né, justamente o 109, pedindo para que essa estranheza da nossa lei seja eliminada. Talvez tenha que dividir esse PL. Dividimos. Dividimos. Já dividimos. Foi uma decisão da Câmara Técnica do Plano Estadual de Recursos Hídricos que foi reativada. Está funcionando. Então, no plano estadual, né, aí sim, cita-se a tradução dos objetivos da política estadual em metas, né? Então, aquele artigo 2º que fala que a política estadual deve tratar, ele reflete aqui, no plano estadual, né? O problema é que depois quem vai executar isso. Já os planos de bacia, né, que nós temos já o Quaraí, né, primeiro, Gravataí, Sinos, Caí, Baixo Jacuí, terminando o Camacuã agora, né? 10 minutos? Não, tranquilo, né? Esses planos estaduais, eles são lá, programas de intervenções estruturais, não estruturais, né, e a sua especialização, mas não fala de novo na questão dos desastres naturais, né? E aí nós temos uma dúvida, um problema, né, que é da nossa gênese dessa lei, a constituição dos comitês. Nos comitês nós não temos as prefeituras representadas, a não ser que elas sejam usuárias de água. Então, no caso, nós temos uma lei que ela não conversa, né, com as outras leis, inclusive a lei da Defesa Civil, que o André colocou várias vezes aqui, a questão do ente municipal. O ente municipal não faz parte do comitê, então ele acaba recebendo demandas do comitê, mas ele não tem o espaço para discussão, né? Então, o problema é quem e como, né, faz essa articulação entre os recursos hídricos e os desastres naturais, né? Vocês podem ler a 10.350, né? Podemos fazer um debate completo sobre isso, mas ela não estabelece quem é o autor e como vai fazer essa articulação, tá? Então, nós vamos trabalhar na bacia do Sinos e do Gravataí, que eu acho que é um bom debate, já que o Sinos fez aquela proposta de um zoneamento, né? Nós temos que trabalhar, né, com a lei, o Estatuto das Metrópoles, né? Então, lá a lei 13.089, onde coloca, né, que a governança, né, das metrópoles deve buscar o desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse desenvolvimento sustentável, né, é que eu vejo que há um ambiente para a gente discutir essa questão desse zoneamento, né? Nós não podemos pegar a Política Nacional de Defesa Civil como o nosso guia para essa discussão. Agora, o que nós estamos trabalhando como o nosso guia para a discussão é o projeto Gestão de Risco de Desastres Naturais. Esse é um projeto financiado com o Banco Mundial, né? É uma das minhas heranças benditas da gestão passada, né? Todos os dias eu agradeço, né, algumas ações do governo passado que conseguiu recursos, né? Fez licitações, né? E tivemos a sorte de pegar todos os processos no começo, né, onde nós pudemos, né, rediscutir algumas ações, para onde íamos. E uma dessas ações é o projeto da gestão de risco de desastre, né, onde está se propondo a política estadual da gestão de risco de desastre. Então, agora nós vamos ter uma lei estadual que casa as duas políticas, a política de gestão de risco de desastre com a política de recursos hídricos. Então, é um avanço importante. A minuta desse projeto de lei foi terminada hoje, às 12h40, né? Agora vai passar por um processo de validação e depois vai ser encaminhado para, né, os trâmites normais, mas esperamos que em meados de setembro a gente esteja lançando essa política. E nessa política nós temos todos os atores identificados. Aí, sim, pela primeira vez a gente vai ter uma lógica de construção dessa política. Então, nós temos a arquitetura do sistema estadual de resposta a desastres naturais. Nós temos aqui uma sala de situação, temos aqui a Marcela, que está aqui, a nossa
engenheiro ambiental, que trabalha na sala de situação, que hoje consegue avisar a Defesa Civil com 3 dias, 2 dias, 1 dia, 12 horas, 6 horas, a qualquer hora, de qualquer evento climático que esteja se aproximando do Estado. Nós temos plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia. Talvez vocês não saibam disso, né? Mas isso já está funcionando, né? Está funcionando perfeitamente. Sabemos onde vai acontecer, qual é a dimensão do que vai acontecer. E estamos implantando agora também uma previsão hidrológica com 7 dias de antecedência. Então, é uma pena que a nossa incapacidade de comunicação com a sociedade seja tão grande. Mas se vocês estivessem vivendo o nosso cotidiano, vocês veriam que não é ônus nenhum ser diretor do DRH hoje. Então, nós temos avisos e temos alertas, previsão climatológica e previsão hidrológica agora de altíssima confiabilidade, né? Nós não estamos repetindo o que a imprensa faz. Não, nós fazemos muito melhor do que isso. Estamos com um sistema de radares, né, previsto. Temos um radar experimental, né, na região metropolitana, né, que abrange a sua bacia inteira, né. É uma boa notícia, né, para poder fazer monitoramento. Estamos assumindo, junto com o CEMADEM, uma parceria de ampliar a rede de pluviômetros, de estações automáticas. Né. Isso tudo está sendo construído numa página, num portal que vai ser lançado, né, agora na Expo Inter. Então, tem muitas novidades técnicas. Temos um sistema de outorga, o sistema do SeaOut, né, que avançamos muito na água subterrânea, na água superficial hoje se pode fazer nas autorizações. Estamos confiando, Eduardo, na ética, né, dos geólogos e engenheiros de Minas, né, e não temos medo de fazer essa aposta. Não são esses postos que vão ser autorizados pelo sistema, hoje totalmente automático, sem mão de obra técnica analisada, porque o sistema reproduz, né, a norma brasileira para perfuração de poços, né. Hoje se faz tudo, né, se quiser, pelo celular. Então, a autorização sai na hora desse processo. Bom, algumas provocações que o Eduardo me faz. Agências de bacia? Sim. Sim. Talvez eu te dê presente de Natal. Espero, sinceramente. Estamos trabalhando numa articulação, numa visão, acho que descobrimos o ovo de Colombo de como fazer, respeitando completamente a legislação, a 10.350. Em breve, a gente deve estar... é bem recente, sim, que o nosso tempo de... Como é que é? De permanência, né, é muito baixo, né? A nossa velocidade é muito alta de decisões e de posturas. Né? Fomos à França, eu e a secretária Ana Pellini, para buscar os bons exemplos da França e ver o que nos servia e o que não nos servia. Mas não fomos lá conhecer o sistema francês, nós fomos lá conhecer o detalhe da operacionalização do sistema francês. O detalhe do detalhe, né, para ver se isso nos serve ou não servia. E como é que a gente poderia fazer. Então, de lá a gente veio com essa ideia. Essa é uma ideia de julho. De julho para cá. Nós já temos um desenho, né, já temos uma articulação e provavelmente a gente deve estar, né, concluindo essa fase agora nos próximos dias. E aí a gente vai discutir com a sociedade como é que vai ser feito isso. Nessa sala tem uma pessoa muito querida, gosto muito, mas que me disse que estava para nascer a pessoa que ia discutir cobrança, né? Eu já prometi uma cópia da minha certidão de nascimento para essa pessoa, né? Então, a partir, né, da definição da agência, a gente vai para a cobrança. E essa ojeriza a cobrança que foi falado aqui, que os setores econômicos não querem a cobrança, sinto muito. Isso é a página passada. A articulação que tem sido feita pelo DRH, junto com os comitês, junto com as federações, já mudou, né? Nós já recebemos, né, a proposta positiva da Federarroz, por exemplo, de aceitar discutir a implantação da cobrança. E essa é uma resposta que foi oficializada pelo representante da Federarroz numa mesa, né, de discussão lá no IRGA. Então, né, não vamos falar sobre cobrança? Não, vamos falar sobre cobrança sim, né? Aprovamos agora na sexta-feira, né, a previsão de aplicação dos recursos do fundo. Nunca se aplicou tanto o recurso do fundo, né, como no ano passado, né? Já aplicamos até agora, né, quase o que aplicamos no ano passado, e vamos então terminar os planos de bacia. Vamos começar alguns e terminar outros, né?
Então, eu estou aqui dizendo que o meu maior problema é a comunicação com o público externo. Então, para isso, um evento como esse do CENJ é muito bom, para que a gente possa alinhar, né, o que estamos fazendo. Né, visitem lá o DRH que vocês vão ver, né, que a velocidade, né, da resposta dos nossos problemas de recursos hídricos ele é muito alta. Né? Estamos com uma estrutura muito boa. E aí, quando me perguntas assim, tem gente suficiente? Claro que eu gostaria de ter mais gente, mas, né, os processos de avaliação da água superficial, nós estamos em 2016, né? 2016. Nós estamos com 2014 é o nosso horizonte das outorgas da água subterrânea, né, para finalizar os processos. As autorizações prévias estavam em dia, e agora com o sistema automático, então, estão na hora, não estamos mais no dia, né, podem ser feitas a qualquer momento. Temos o decreto das barragens também, que já está alimentado dentro do sistema de outorga. Né, então, eu espero que, virando o ano, nós não tenhamos mais estoque de processos, né, parados para a outorga. Nancy, eu sei que, né, é muito bom ouvir isso, né, então nós não vamos mais ficar com essa histórico de 6 anos, 8 anos para uma resposta. Né? Não temos mais isso. Né? Então, a equipe está muito bem treinada, né? A Regiane tem um domínio muito bom da divisão de outorga. Na divisão de planejamento, nós estamos acompanhando então os planos que estão em andamento e, com a formalização da agência, nós vamos ter perna para tocar monitoramento, rede de monitoramento hidrológico, né, e trabalhar junto com a sala de situação num avanço ainda maior. Então, vontade política, Carlos André? Tem. Apoio para fazer? Tem. Né, e estamos fazendo. Né. É muito bom te ouvir, né, e ver como, né, essa nossa falta de conversa está fazendo realmente falta, né, para te atualizar no que tem sido feito. Né. O que tu mostra é um retrato do passado. Né, e eu tenho essa dificuldade que eu assumo, né, de mostrar para ti o presente. Né. Mas vai chegar o final do ano e a gente vai mostrar o que nós fizemos com o problema DRH, que hoje realmente não é problema. Nosso capital hoje social, né, junto com os usuários da água, é muito grande, porque as respostas são muito rápidas. Né. Eu vou tentar corrigir a minha demora com o Ministério Público, né, mas, fora isso, né, o sistema está andando. Né, e teríamos os 5 instrumentos implantados. Né, espero que em 2017 a gente esteja falando aqui de outras coisas. Né, outros avanços. Obrigado.